Olá, 301, 302, professor Diego Vitelli falando, e nós vamos hoje dar continuidade ao objeto tecido muscular. Não esqueça que nós estamos analisando aqui histologia animal, e um dos tecidos que vão compor o animal é justamente o tecido relacionado ao movimento do indivíduo, que vai permitir que esse indivíduo possa andar, possa correr, possa saltar, vai permitir o movimento dos seus órgãos, vai permitir o movimento até mesmo das pálpebras quando o indivíduo realiza o ato de piscar. Dito isso, para que ocorra todas essas ações relacionadas ao tecido muscular, é fundamental que você conheça o mecanismo de contração muscular. O que representa esta contração muscular? Veja só, a contração muscular é um fenômeno biológico que permite que os filamentos de actina possam deslizar sobre os filamentos de miosina. Não esqueça que actina e miosina indicam sempre proteínas móveis, proteínas relacionadas ao processo de contração. Não esqueça 301 e 302 que a actina é uma proteína móvel, enquanto que a miosina já indica uma proteína imóvel, mas as duas estão intimamente relacionadas ao processo de contração. Veja, note muito bem que você tem aqui a constituição de um músculo. E não esqueça aquele padrão de organização muscular que vimos na aula anterior. O músculo ele é formado por um conjunto de feixes musculares. Não esqueça que a reunião de feixes musculares ou fascículos musculares vai constituir um músculo. E não esqueça também que cada feixe é formado por um conjunto de células musculares. Lembra que nós vimos que uma célula muscular ela pode ser entendida também como fibra muscular ou ainda ela pode ser chamada, filho, de miócito. Então, todo o processo de contração vai ocorrer no interior de um miócito, vai ocorrer no interior de uma fibra muscular. Note muito bem, filhão, que esta célula muscular ela possui um conjunto de canudos em seu interior. Esse conjunto de canudos no interior da fibra muscular está aqui bem evidente, ó, ampliado. Esses canudos que representam o elemento que vai atuar de uma forma direta no processo de contração. Veja muito bem que esses elementos são conhecidos, são denominados como miofibrilas. É justamente essa miofibrila que vai ser composta de actina e vai ser composta também de miosina. É a miofibrila que vai exibir, é a miofibrila que vai apresentar a actina e miosina. Neste caso, você nota aí muito bem organizado o padrão de uma miofibrila. O que ela tem? Veja muito bem, atenção por favor, que uma miofibrila é capaz de exibir o quê? Note só, uma miofibrila tem uma região clara. Essa região clara nós chamamos de banda I. Veja também que uma miofibrila apresenta uma região escura, chamada de banda A. Esse I e o A vêm do alemão e representam um nome, né? Um nome específico em alemão que para a gente no momento não tem um significado importante. Você tem que saber apenas que a banda I é a faixa clara, enquanto que a banda A é a faixa escura. Veja também, observa muito bem aqui, atenção por favor, que ao centro da banda I eu noto esta linha, chamada de linha Z. E ao centro da banda A eu noto esta linha, chamada de linha H. Então veja que essa miofibrila ela apresenta um padrão alternado. Ela tem faixas claras e faixas escuras alternadas. Não esqueça, a faixa clara é a banda I, enquanto que a faixa escura representa a banda A. Ao centro da banda I eu noto a linha Z e ao centro da banda A eu noto a linha H. Dito isso, atenção por favor, que aqui embaixo você nota, você verifica um melhor padrão de organização dessas bandas, né? Aqui você tem aqui você percebe uma organização molecular melhor dessas bandas.
Note muito bem o que você vai verificar aí. Observa muito bem. Veja, atenção, por favor. Verifica aqui, ó, as duas linhas Z projetadas. Olha aí. Veja que o que você nota aqui é a mesma coisa que você percebe aqui e aqui. Essas linhas Z, elas são formadas de actina. Elas possuem actina, proteína móvel. Eu noto que, ora, essas linhas Z, elas se aproximam. E outra hora, essas linhas Z se afastam. Filhão, se você notar que as linhas Z estão muito próximas, atenção, por favor. Linhas Z muito próximas está ocorrendo uma contração. Se você notar que as linhas Z se afastaram, está ocorrendo um relaxamento. Observa, portanto, 301 e 302, que a contração muscular sempre vai ocorrer entre duas linhas Z consecutivas. É por isso que essa distância entre as duas linhas Z é o que nós conhecemos, ó, toda essa distância entre as duas linhas Z é o que nós definimos como sarcômero. Diego, o que representa o sarcômero, Diego? É a unidade contrátil. O processo de contração muscular sempre ocorre entre duas linhas Z. O processo de contração muscular sempre vai ocorrer no sarcômero. Então, portanto, meninos, o sarcômero indica sempre uma unidade contrátil. Certinho? Note muito bem também, verifica muito bem aqui, ó, né? A posição da linha H, ó. Pronto. Só dar uma ajustadinha. Agora, olha a posição da linha H aqui, ó. Tudo bem? Tomar cuidado, porque ele pode te perguntar no item por que a faixa é clara e a outra é escura. Essa faixa clara aqui, ela é assim porque ela só tem actina, ó. Olha como ela possui apenas actina aqui embaixo. E veja também, e note muito bem, o porquê que essa faixa ela é escura. Ela é escura porque quando eu projeto para cá, para baixo, eu noto que além da actina, ela possui também a miosina. Então não esqueça que no sarcômero que sempre vai ocorrer a contração e relaxamento. Se as linhas Z dotadas de actina estiverem se aproximando, contração. Se as linhas Z dotadas de actina estiverem se afastando, já está acontecendo o processo de relaxamento muscular. Então, para ficar bem claro para todos, você não esquecer de forma alguma, 301 e 302, contração muscular é um deslizamento dos filamentos de actina sobre os filamentos de miosina, ok? Dito isso, você também precisa tomar cuidado com o seguinte. Veja só, acompanhe aqui, por favor, verifica, por favor, os elementos relacionados ao processo de contração. Note muito bem que nós temos 3 elementos que vão atuar de uma forma direta no processo de contração. O primeiro elemento que eu noto, o primeiro elemento que vejo que é importante, é justamente o cálcio. O cálcio ele é fundamental para a contração. É o cálcio que vai permitir uma junção dos filamentos de miosina sobre os filamentos de actina. A ideia é mais ou menos essa, meninos, ó. O que eu estou representando para você, Bianchi, é justamente a miosina. E o que eu indico para você embaixo é justamente a actina. Diego, o que eu preciso para que ocorra a contração muscular? Eu preciso que esta cabeça da miosina possa encostar na actina, ó. Desse jeito aqui. Eu preciso que a cabeça da miosina possa encostar na actina. E quem promove isso é justamente o cálcio. É o cálcio que vai atuar nesse sentido. É o cálcio que vai se depositar gradativamente sobre a cabeça da miosina, permitindo que ela possa ter um ganho de massa e assim ela consiga descer. Então, quando ela encosta, do jeito que você está vendo aqui, quando ela encosta na actina, eu tenho a liberação, a quebra do ATP, tá? Em moléculas
em moléculas energéticas. Então o ATP vai ser quebrado, liberando justamente a energia necessária para a contração e para o relaxamento. Além do cálcio, eu percebo também uma outra molécula que é importante. Essa molécula representa a creatina. Creatina. A creatina representa uma molécula proteica. É uma proteína. A creatina ela é importante porque, olha o que está acontecendo bem aqui, ó. Veja o que está acontecendo. Para que eu tenha energia, atenção por favor, meninos, eu preciso do ATP. Para que eu tenha energia, o ATP precisa ser quebrado. O ATP, então, ele vai ser quebrado e, quando quebrado, ele se transforma em ADP. Não esqueça que a sigla ATP significa o quê? Adenosina trifosfato. Ou seja, uma molécula de adenosina que apresenta 3 fósforos. E quando você rompe a terceira ligação do fósforo, que ocorre a liberação de energia. Olha o que era adenosina trifosfato, como virou adenosina difosfato, ó. Por que difosfato, Diego? Porque perdeu esse fósforo. Quando eu rompi essa ligação energética do fósforo, fui capaz de liberar um grande teor de energia. Essa energia que será destinada tanto à contração, como também destinada ao fenômeno do relaxamento. Então veja que eu não tenho mais ATP. O que eu tenho agora é ADP. E Diego, e esse ADP gerado, ele não é energético como o ATP? Não, não é energético. É por isso que eu necessito obrigatoriamente de uma molécula que eu estou indicando para você aqui no slide, pela letra C. Olha aqui, indicado pela letra C, você tem a creatina. O papel da creatina é coletar esses fósforos. É ela que vai buscar o fósforo solto, formando uma estrutura química chamada de creatina fosfato. Então, Diego, cadê a creatina fosfato? Ela está bem aqui, ó. Olha como é verdadeiro o que eu te disse, creatina fosfato constituída. E, Diego, e qual vai ser o papel dessa creatina fosfato? A creatina fosfato, ela vai ser importante porque é ela que vai fornecer o fósforo para o ADP. Quando o ADP recebe o fósforo, olha o fósforo chegando nele. Quando ele recebe o fósforo, o que era adenosina difosfato, quando ele recebe o fósforo, passa a ser adenosina trifosfato novamente. Uma molécula energética extremamente importante para a contração e para o relaxamento. Então veja, observa como o cálcio é importante na contração, veja também que uma creatina e o próprio ATP são importantes. Então olha lá, 301 e 302. Se eu te perguntar no item, atenção por favor, se eu te perguntar no item quais são os fatores que estão intimamente relacionados ao processo de contração muscular, não esqueça, é a creatina, é o ATP e você percebe o cálcio. O cálcio ele é importante porque ele une a cabeça da miosina à actina, deflagrando a quebra do ATP em energia. O ATP ele é importante porque é a molécula que vai fornecer energia para a contração e para o relaxamento. E não esqueça que a creatina também é importante. A creatina é um transportador de fósforo. É ela que vai dar o fósforo para o ADP, ó. Deixa eu voltar aqui. Pronto. É ela que vai doar fósforo para o ADP, ó, reconstituindo a molécula de ATP, para que esse ATP novamente possa doar energia para a contração e para o relaxamento. Então veja a importância desses agentes que atuam de uma forma direta no processo de contração muscular. Observa muito bem. Atenção, por favor. Aqui você tem uma imagem representativa do que eu comentei com você ainda há pouco, a participação do cálcio. Note muito bem, verifica aqui comigo muito bem como é que é a miosina, ó. Tá aqui a miosina. E veja que ela tem uma dilataçãozinha. Essa dilatação é o que nós chamamos de cabeça da miosina. Note muito bem que para que ocorra a contração muscular, eu preciso que essa cabeça da miosina possa encostar na actina. Quando a cabeça da miosina encosta na actina, tá, ocorre a liberação de ATP para a contração. É o que você nota bem aqui, ó. Veja como a cabeça da miosina encostou na actina. O ATP está sendo quebrado em ADP e fósforo inorgânico.
Além disso, está sendo liberado energia para a contração e para o relaxamento. Note que a cabeça da miosina encostou na quitina na presença do cálcio. Foi o cálcio que permitiu isso. Foi o cálcio que garantiu isso. Ok? E para nós finalizarmos, você precisa tomar cuidado também com o quê? Tomar bastante cuidado, meninos, atenção, por favor, ao processo de fermentação. Tomar bastante cuidado com o processo de fermentação lática. A fermentação lática é um método que ocorre nos nossos músculos. Entenda, meninos, que o músculo representa uma área do teu corpo que precisa de muito ATP para funcionar, precisa de muita energia para trabalhar. Então, quando você realiza uma atividade física onde você não oxigenou previamente como deveria, o teu músculo ele não vai ter outra opção do que se não realizar a fermentação lática. Sempre digo que a fermentação lática é um método emergencial de produção de ATP, de produção de energia. Então, o que acontece nesta fermentação? Atenção, por favor, 301, 302. Ó, eu tenho essa molécula aqui, C6H12O6. Alguém conhece que molécula é essa? Glicose. A glicose, na ausência do oxigênio, ela sofre uma quebra parcial. É o oxigênio que quebra integralmente a molécula de glicose. Como não há esta molécula, como não há o oxigênio, a glicose vai sofrer uma quebra parcial. O fruto dessa quebra parcial é a produção do C3H6O3. E além disso, eu tenho um saldo energético de apenas 2 ATPs. Eu vou produzir aqui apenas 2 moléculas de ATP. Isso aqui, filho, é muito pouco. Normalmente, uma célula é capaz de fabricar em torno de 38 mols de ATP. E aqui eu só tenho 2. Veja, portanto, que eu estou produzindo uma quantidade que é 19 vezes menor, confirmando 301 e 302, que é um método emergencial de produção de ATP. Produz pouco, mas produz. Mas eu queria dar destaque para vocês, meninos, atenção, justamente essa molécula aqui, ó, o C3H6O3. Esse composto que você observa indica o ácido lático, tá? Ácido lático, que vai se acumular nos teus músculos. Olha aí, este acúmulo de ácido lático que gera dor, que gera fadiga muscular, que gera cansaço muscular. Então, repara muito bem que a fermentação lática é um método de produção de ATP anaeróbio. É um método que vai ocorrer na ausência de oxigênio. Noto que na ausência de oxigênio é uma quebra parcial da glicose. E essa quebra parcial, filho, gera um ônus e um bônus. E, Diego, qual que representa o bônus? Produzir ATP. Produzir pouco, mas produzir. E qual é o ônus, Diego? Que numa tentativa de te ajudar, ele acaba te prejudicando. Porque este método vai começar a produzir o ácido lático, que é um composto tóxico ao nosso organismo. É ele que vai gerar dor, é ele que vai gerar fadiga muscular, é ele que vai gerar as dores musculares. Então, tomar muito cuidado com isso. Aqui, nós estamos terminando o tecido muscular. Na nossa próxima aula, vamos falar de tecido nervoso, ok? Um abraço para todos e até a nossa próxima videoaula.